Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, segundo aquele que tem o poder e autoridade para perdoar pecados, do qual a Bíblia diz que melhor ir uma casa onde há luto do que uma casa onde há banquete. Porque a casa onde há luto, ali os vivos estão com o coração voltado para o fim de todo ser humano. Mas os mortos já não sabem e produzem mais nada. Ao homem foi ordenado viver somente uma vez. O espírito volta para Deus, do qual soprou a narina do homem. Assim como do pó viemos, para o pó voltaremos. E a alma fica no aguardo daqueles que há de saber, uns vencerão a segunda morte, o último inimigo, o anjo da morte, através daquele que o venceu, a única forma, do qual temos que ter fé nele do início ao fim. E para que esta fé não venha naufragar, é necessário perseverar exercitando, que são as obras de justiça, do qual persevera do início ao fim. Porque aqueles os incrédulos, da qual a Bíblia nos fala do amor no mundo agonizante, uns creem e outros debocham. Os incrédulos serão sepultados para a vergonha onde o fogo não se apaga, a segunda morte. E alguns dos que perseveraram, o pequeno rebanho, alcançarão aqueles que estiverem à direita, à esquerda, aqueles que Jesus dirá: malditos, não vos conheço, apartai-vos de mim. Onde a Bíblia diz que até mesmo tudo tem um propósito e um tempo apropriado debaixo do sol. Até mesmo os ímpios para o dia do castigo, do juízo. E aqueles que estiverem à direita sendo justificados por Jesus, por perseverarem na fé, porque perseveraram imitadores dele e não foram podados na fé. Aqueles que produzem mais frutos ainda permitem ser exortados, podados, e mais fruto ainda produzem. Alguns 100, outros 60, outros 30, dos qual ele fez a promessa, a terra prometida: vinde benditos do meu Pai, a qual ele disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. E assim devemos perseverar dia após dia, revestindo o capacete da salvação, usando a espada, que é a palavra que é viva e eficaz, cingindo os lombos com a verdade, usando o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e a perseverança está condicionada a fazer as obras segundo o Espírito Santo, para que não perca o escudo da fé, para que use a couraça da justiça, da qual ele nos justifica, do qual a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E assim perseveramos segundo aquele que nos revela a perfeita e agradável vontade do Pai para as nossas vidas. E quando permitimos, acatamos as suas advertências através do Espírito Santo. O Espírito Santo comunica ao fôlego de vida, e nós somos direcionados não segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito está pronto e preparado para toda boa obra. A carne milita contra o Espírito contra a carne, mas aquele que persevera diminuindo e que ele cresça, enchendo o Espírito Santo, permanece na fé, participante do início ao fim, sendo seus imitadores. E assim, em mais um dia, estais vigilante, estais atento, perseverai segundo a benevolência, não se deis
vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Perseverai segundo aquele que é do alto, aquele que nos revela, aquele que nos aparta de toda injustiça. As ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz, que não escuta a voz de estranho, aquele que tem ouvidos e escuta a voz do único bispo e bom pastor, aquele que não tem amor maior do que este, que deu a sua vida por amor dos seus amigos, do qual ele disse: já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. E assim perseverai em mais um dia, na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, fugindo de estar com motivação em corações em homens e enganosos, porque aquele que assim procede, grande é a queda e a ruína. Perseverai com o coração, com entendimento, amando somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo. Como Jesus diz: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que é cumpridor através daquele que cumpriu, daquele que não tropeçou em nenhum ponto, o elo da perfeição. Porque se a lei fosse possível de o salvar, a lei de Moisés, não teria sido necessário aquele grande sacrifício, aquele alto preço. Mas assim como teve, aquele que persevera segundo a lei, impossível de o salvar, e ainda desencaminha a muitos, atrai a ira sobre si, porque faz a cruz como vã. E grande é a queda e a ruína para aqueles que assim perseveram, mas aqueles que anunciam a verdade, sábio é aquele que abraça a sabedoria, a árvore da vida, da qual comerá dos seus frutos e persevera nas mansões celestiais, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual é a nossa mãe, que é livre. Em mais um dia perseverai com bom ânimo, segundo ele nos concede. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirige. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.